para a gente aí detalhes do contexto antecedente à sua conversão. Você falou que já nasceu num ambiente cristão, protestante, evangélico, presbiteriano, mas foi aos 15 anos que você tomou uma consciência radical, experimentou a metanoia. Né? Retrata para a gente como isso aconteceu. Olha, eu falei um pouco de Êxodo, né? Como o livro de Deus começou a fazer efeito. Lá na minha casa, eu via piedade, hoje, olhando para trás, hoje, claro, desde muito tempo atrás, mas eu via piedade nos meus pais, um zelo, mas era assim, uma piedade que eu via meu pai lendo a Bíblia, eu via minha mãe lendo a Bíblia, eu via minha mãe envolvida demais na igreja, meu pai era pastor também. Mas eu via algumas coisas que, mesmo na minha adolescência, era um pouco estranha. Uma ênfase mais no vá para a igreja, vá para a igreja. Se você vai para a igreja, está tudo bem. E mesmo sem entender muito isso, eu falava, mas não é ir para a igreja. Né? Aí tinha a questão de dízimo, naquela época. A minha igreja tinha o envelope de dízimo e aparecia no quadro de aviso da igreja as pessoas que doaram e quanto doaram. Aí eu falei assim, mas um dia eu quero meu nome aí, mas eu não tinha. Aí eu comecei a dar umas moedinhas que às vezes eu ganhava de fazer alguma coisa em casa, ou algumas coisas que eu vendia, coisas que sapato, tênis, naquela época tênis era uma coisa muito rara, aí quando o meu estragava, eu jogava basquete, eu vendia por um preço. Mas dentro de mim havia um pouco de inquietação, eu falava, isso, e eu conhecia quais as pessoas que estavam na lista, eu conhecia. Aí eu falava, puxa, fulano. Aí eu comecei a jogar, puxa, fulano só dá isso. Tinha um professor, 2 professores universitários que eles tinham um carro, naquela época, um carro muito bom, eu falava, o cara tem aquele carro e só dá isso. Quer dizer, eram as inquietações dentro de mim que eu falava, mas isso não sei se é isso que significa seguir Jesus, mesmo na minha adolescência. Quando eu comecei a ler o livro de Êxodo, eu estava com tuberculose. Isso foi outra coisa que me ajudou a entender meu pai, minha mãe, mas ao mesmo tempo algumas coisas que não cabiam na minha mente. Eu tinha um tio que era tuberculoso. Então, quando meu tio vinha em casa, a minha mãe pirava. Onde meu tio sentava, depois que ela pegava um pano quente, passava na cadeira. Os talheres que ele usava, ela fervia em água quente, naturalmente fervia depois. Onde ele dormia, tinha que tirar os lençóis e mandar lavar na lavanderia, porque achava que a água de casa não era suficiente. Aquilo me inquietava, até que eu tive tuberculose. Aí eu lembro que minha mãe falou um dia, como pode ser, Deus? Eu fui tão zelosa com o meu irmão, e agora o meu filho com tuberculose, e o médico ele me colocou de repouso absoluto e disse, pelo menos 6 meses. Não vou mandar você para o sanatório, mas 6 meses na cama. Eu lembro que era a Copa do Mundo de 66. Vocês nem tinham nascido ainda. Copa do Mundo de 66. Eu ouvi todos os jogos da Copa do Mundo de 66 pelo rádio. Eu fazia 2 coisas. Ouvia o jogo no rádio e lia a Bíblia. Aí comecei a ler em Gênesis, quando cheguei em Êxodo. Aí quando Deus falou, o que me pegou foi no capítulo 4, quando Moisés vê a sarça ardente, e aí Deus conversa com ele manda Moisés para o Egito, e Moisés começa a dar desculpa para Deus, e Moisés fala que ele era pesado de língua. Aquilo me fez, fiquei 2 dias naquele texto, lendo, relendo. É interessante, até ontem eu estava falando com a minha esposa, eu falei, relembrando a minha conversa, ela falou, mas esse texto de Êxodo não tem nada a ver com conversão. Eu falei, não sei o que aconteceu. Foi ali que eu peguei a compreensão que eu era incapaz, que eu era pecador, que eu merecia o inferno por causa do pecado. Deus usou aquilo. Então foi ali que eu me converti.